Beber café é transgressão da lei moral de Deus? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós começamos a responder as questões em torno do gravíssimo e importantíssimo tema sobre se beber café é pecado ou não. Nós vamos hoje começar a responder aí esta questão com foco especial hoje na seguinte pergunta: beber café é transgressão da lei moral de Deus? Mas antes da gente entrar à resposta desta pergunta, que vai ser curtinha, eu gostaria de aproveitar o ensejo da sua atenção quanto a esse tema e responder algumas pessoas que fizeram comentários no meu último vídeo, onde eu apresento um pouco que a gente vai discutir esse tema e tal, para ilustrar assim a lamentável qualidade da condição mental e espiritual de alguns adventistas do sétimo dia, inclusive no canal Vem Senhor Jesus, que em tese deveria ser um canal assim para pessoas um pouco mais com pensamento crítico, um pouco mais avessas ao fanatismo, à análise superficial e burra das coisas. Mas mesmo aqui nesse canal, que trabalha há muitos anos para elevar o nível do debate, quando a gente toca em temas como esse aí da Ellen White, tomar café, não sei das quantas, parece que a névoa de burrice, ela se instaura e as pessoas assim, elas ficam com aquele comichão, dizendo, eu preciso mostrar que eu estou aqui nesse canal. E nós vamos conversar um pouco primeiro, antes de responder a questão aí do nosso vídeo, sobre, acho que uma meia dúzia de comentários aí que foram feitos no vídeo anterior. Então, vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui está você, nas entranhas do canal Vem Senhor Jesus, e o primeiro comentário que nós vamos ler é aí do João Batista Rodrigues 6295, e ele escreve assim: Ezequiel, você não crê que Ellen White escreveu sobre o café inspirada por Deus? A mensagem dela não é a mensagem de Deus? Até onde vai a inspiração? Algumas coisas são inspiradas, outras não? Explica aí, por favor. Legal, João. Vou conversar um pouco sobre o seu comentário. Bom, primeiro que no vídeo passado, a gente deixou muito claro naquele conteúdo que o propósito não era oferecer nenhum tipo de resposta a respeito das questões envolvendo a relação entre Ellen White, a Bíblia, a inspiração e se é pecado ou não beber café. Antes da gente responder a essas perguntas, a gente precisa levantar os principais questionamentos, estarmos conscientes do universo de questões que a gente tem que tratar quando a gente vai abordar um tema como esse. O João, entretanto, aparentemente, ele não consegue fazer uma discussão pausada, calma, tranquila, que não seja simplificada e atropelada para, tipo, diminuir assim os temores. Inclusive, no próprio vídeo que eu gravei, que o João comentou, eu deixei muito claro que a base da minha discordância de que beber café é pecado não é a descrença na inspiração da Ellen White, mas é inclusive a crença. E uma vez que eu conheço relativamente bem o espírito de profecia, eu me lembro que Ellen White prega que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Em função disso, qualquer coisa que Ellen White diga que não está na Bíblia, vamos colocar desta forma, não é regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática. Ou seja, se Ellen White não está ipsis literis repetindo o que a Bíblia ensina, Ellen White pode estar falando uma grandíssima verdade. Mas esta verdade não é regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática.
Porque ela mesma ensinou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então a discussão aqui, João, não é se Ellen White é inspirada ou não. Aqui dentro desse canal nós fazemos uma discussão adventista, onde todos os adventistas podem estar unidos na crença de que Ellen White foi inspirada por Deus. A diferença provavelmente vai ser que a gente vai entender um pouco as coisas do espírito de profecia de forma diferente uns dos outros. Mas aqui a discussão não é algo do tipo, você crê que Ellen White não foi inspirada por Deus aqui ao escrever sobre o café? Não, eu particularmente não creio da forma como você está imaginando. Ah, mas se você crê que ela foi inspirada ao falar sobre o café, por que você discorda? Sim, porque eu também creio que ela foi inspirada ao falar que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então eu não entendo que exista nenhuma regra de fé, de doutrina ou de prática quanto ao café. Não, mas isso não quebra a inspiração da Ellen White? Não, claro que não. Assim como nós cremos que Paulo foi inspirado ao dizer que as mulheres deveriam usar véu na igreja, e ainda assim a gente não obedece o que Paulo disse. Porque em nome de interpretações, de questões mais amplas, a gente entende que aquilo que Paulo escreveu mesmo inspirado não se aplica a nós na prática. Ah, mas você não crê na inspiração de Paulo? Não, eu creio. Mas eu entendo que esse contexto específico desta revelação específica não se aplica mais a mim em função de determinadas questões. Por isso, lá na minha igreja, ou lá na sua igreja adventista do sétimo dia, as mulheres não usam véu. Se quiser usar véu, você vai lá no Ministério MV, né, do Daniel Silveira, tá bom, João? Então, a discussão aqui não é se essa mensagem é de Deus ou não. É que ela não pode ser regra de fé, doutrina e prática a despeito da inspiração ou mesmo da acurácia desse tipo de afirmação. Vamos dizer que de fato tomar café seja uma coisa benéfica, aliás, maléfica, e por isso seja, entre aspas, pecado. Ainda assim, isso não é uma regra de fé, doutrina e prática. Mesmo porque todos nós cometemos pecado similar ao pecado de beber café, mesmo que a gente não beba café. Porque a única forma de beber café ser pecado é essa coisa de você colocar assim um ideal de alimentação, não sei o que, mas se você não segue o ideal, você está pecando, e nenhum de nós tem uma alimentação ideal, por melhor que a nossa alimentação seja. Tudo bem? Então, nesse caso eu posso concordar, todos nós pecamos naquilo que a gente come e bebe, porque nós não temos uma alimentação ideal. E isso é verdade em relação a quem bebe café, como também a quem não bebe café, ok? E aí você diz assim, até onde vai a inspiração? Algumas coisas são inspiradas ou não. Eu não divido os escritos da Ellen White entre o que é inspirado e o que não é inspirado, tudo bem? Na minha visão é tudo inspirado, o que não quer dizer que a gente vai fazer uma leitura simplista, simplificada, fundamentalista das questões, porque mais cedo ou mais tarde nós teremos problemas. Tudo bem, João? Mas você pode assistir os demais vídeos aí que nós vamos gravar a respeito disso e você vai aprender um pouquinho mais a respeito do tema, tudo bem? Sigamos. Aí o nosso amigo Washington Brito escreve assim: tomar bebidas alcoólicas, fumar maconha e cheirar cocaína então não é pecado? Veja, Washington, vamos com calma. Primeiro de tudo, que a Bíblia nada fala a respeito de cheirar cocaína e fumar maconha. Dessa forma, você já tem que suspender o juízo se essas coisas são pecado ou não, até você ter um pouco mais de conhecimento, tanto a respeito da cocaína e da maconha, quanto a respeito da própria Bíblia. Tudo bem? Então, por isso, você não pode sair inferindo que é óbvio que cheirar cocaína ou fumar maconha é pecado, e tal, e porque a gente está questionando uma discussão a respeito de se beber café é pecado ou não. Aí, caso não seja pecado beber café, agora então pode fumar maconha e cheirar cocaína. As coisas não são simples assim. Por exemplo, o café ele está no âmbito da alimentação humana. Fumar maconha e cheirar cocaína não está no âmbito da alimentação. Então, por exemplo, seria absolutamente possível defender que beber café não é pecado, mas que fumar maconha e cheirar cocaína é pecado. Inclusive com base bíblica, que obviamente você, Washington, não conhece a Bíblia. Mas daqui a pouquinho nessa série, não hoje, mas no futuro aí, nós vamos falar um pouquinho sobre drogas também
já que vocês insistem. E aí você também, inclusive, mistura, né, nesse comentário imbecil seu aí, a questão de beber bebidas alcoólicas. Veja bem, beber bebidas alcoólicas é uma questão muito interessante. Porque a Bíblia não apresenta a noção de que beber bebida alcoólica é pecado, transgressão da lei moral de Deus e ponto final. Porque, inclusive, se assim fosse, Deus na Bíblia promoveria o pecado, né? Mas nesse caso, nós também não vamos tratar dos fundamentos bíblicos desta afirmação neste vídeo, tudo bem? Podemos, daqui a pouco, daqui a alguns vídeos, conversar um pouco sobre como que a revelação bíblica a respeito de bebidas alcoólicas, inclusive, nos ajuda a entender com toda certeza, beber café não é pecado do ponto de vista da transgressão da lei moral de Deus. Tudo bem? Mas estou me adiantando um pouco, né, Washington? Seja como for, o seu comentário é lamentável. Ele demonstra que você mistura alhos com bugalhos e, inclusive, você infere pecado sobre bebida alcoólica, uma vez que a Bíblia não coloca as coisas nesses termos. E, inclusive, há instâncias em que Deus permite o uso da bebida alcoólica, né? Inclusive assim, ipsis literis, né? Não só assim do vinho, que tem aquela discussão se é tipo suco de uva ou vinho alcoólico, mas da própria bebida forte, que aí é cachaça sem sombra de dúvida, tudo bem? E se for muito difícil para você entender isso e aceitar isso, aí o problema é que você é um rebelde contra a Ellen White, Washington, que ensinou que a Bíblia é a nossa única regra de fé, doutrina e prática. Tudo bem? A Bíblia, que é a única regra de fé, de doutrina e de prática, não diz que beber bebida alcoólica é pecado. Ok? Pelo menos não em toda e qualquer circunstância. E aí sim, existem alguns textos bíblicos que alertam contra os males da bebida alcoólica. E as duas coisas andam junto na palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que Deus permite o uso da bebida alcoólica em determinados contextos, ele também advoga contra o seu abuso e etc e tal. Inclusive, por causa disso, muitos cristãos têm aquela ideia de que pode beber, mas não pode se embriagar. Que é uma discussão um pouco complexa, uma vez que existem pessoas, por exemplo, que são mais fracas para a bebida, que mesmo que bebam só um pouquinho, já ficam embriagadas. Aí tem aquelas outras pessoas que são um pouco mais fortes, que o efeito do álcool é um pouco mais retardado, que bebem um pouquinho, não tem muito efeito, e aí dá uma alegriazinhazinha assim e tal, e não tem aquela coisa assim do embriagar-se, estar viciado e morrendo bêbado por aí, não sei aonde, jogado na sarjeta, tudo bem? Mas aí, para ter uma noção um pouco mais profunda, um pouco mais bíblica dessas questões, precisa ter bom senso, o que aparentemente não é bem o forte do Washington. Seja como for, a gente conversa um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, beleza? E aí a gente chega no comentário do Rodrigo Gonzaga. E aí ele fala assim: se Ellen White não fosse autoridade, ela não teria dito que beber café é pecado? Ou tudo o que ela falou vem de Deus ou do diabo? Não podemos ser seletivos como a maioria dos cristãos que fazem o mesmo com a Bíblia. E aí eu não pude deixar de responder ao nosso amigo Rodrigo. E a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Ou nessa hora você será seletivo? E o que eu acho interessante, já faz mais de um dia que eu fiz essa pergunta ao Rodrigo Gonzaga e até agora eu não recebi resposta. Não é interessante? Rodrigo, você vai ser seletivo agora? Que Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Porque você diz assim, ó, que a gente não pode ser seletivo com a Ellen White, como alguns cristãos são com a Bíblia. A gente tem que aceitar tudo que a Ellen White ensina. Ok, beleza. Então você aceita que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Que isso foi o que Ellen White ensinou. E se você aceita que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, a conclusão óbvia não é que qualquer outra coisa que Ellen White tenha ensinado, que não esteja ipsis literis na Bíblia, não é regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática. Isso já não revela que a sua forma de lidar com o espírito de profecia está totalmente equivocado? Porque, por exemplo, vamos trabalhar assim com algumas hipóteses. Você já leu as descrições de Ellen White a respeito dos eventos bíblicos? Por exemplo, o livro Desejado de Todas as Nações é um dos melhores livros da Ellen White, um livro que eu amo, que eu adoro, acho muito legal.
E ali Ellen White, ela faz descrições das cenas bíblicas, que inclui um monte de outras coisas que a Bíblia não diz ipsis literis. O cego Bartimeu, ele estava pensando isso, sentindo aquilo, quando Jesus passou, e aí por isso ele foi lá e gritou, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Beleza. Vamos trabalhar com a ideia de que essas afirmações que não estão na Bíblia da parte da Ellen White sejam a mais pura verdade. É tudo verdade, Deus deu uma visão para ela, e ela viu o próprio coração do cego Bartimeu, o que estava acontecendo na cabeça dele, quando Jesus passou, e aí ele gritou, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, exatamente da forma como Ellen White descreveu. Ok. O fato de Deus não ter inspirado este mesmo tipo de relato na Bíblia demonstra que o que importa no relato da relação entre o cego Bartimeu e Jesus está descrito na Bíblia, não nesse contexto um pouco mais amplo revelado a Ellen White. E se alguém crê no relato bíblico, mas tem um pouco de dúvidas a respeito do relato da Ellen White, e não crê no relato da Ellen White, mas crê no relato bíblico, tá tudo certo. Ninguém está rejeitando a palavra de Deus ao assim fazer, entendeu? Mesmo que o que Ellen White falou seja ipsis literis a verdade. Mas como a Bíblia não foi construída com esse relato do que passava pela mente do cego Bartimeu naquele momento, essa informação ela se torna irrelevante no contexto da única regra de fé, doutrina e prática. Existe o ensinamento de Jesus no seu encontro com o cego Bartimeu, que tem que ver com o seu milagre, o seu perdão, o seu poder, a sua identidade como Messias, o filho de Davi. Esses são os pontos essenciais, que são regra de fé, de doutrina e de prática. Se no coração do cego Bartimeu estava se passando X ou Y, não é regra de fé, de doutrina e de prática, ainda que sim, alguma coisa estava passando na cabeça e no coração daquele homem, e pode ser que Ellen White tenha feito uma descrição exata e verdadeira do que estava passando na cabeça dele. Mas essa descrição da Ellen White é uma coisa secundária em relação ao relato. No caso do espírito de profecia, esse relato da Ellen White, ele cria um contexto interessante para quem crê na inspiração da Ellen White, se beneficia com isso, não é nada errado o que a Ellen White faz. Mas não é regra de fé, nem de doutrina, nem de prática. Assim como a gente prega um sermão sobre o cego Bartimeu e a gente se permite, às vezes, imaginar o que se passava na vida dele, não sei quanto tempo ele era cego, nasceu cego ou não, ou ficou cego por causa de pecado ou não, como que ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus mesmo sendo cego, ele sabia que Jesus tinha poder. E todas essas coisas não estão descritas na Bíblia, mas a gente sabe que existiram de alguma forma, ainda que a gente não tenha acesso exatamente ao que se passava no coração do cara. Então a discussão aqui não é assim, é tudo ou nada, é de Deus ou do diabo. E outra coisa, o fato da gente não atribuir às coisas da Ellen White o peso da regra da fé, da doutrina e da prática, nem naquilo que ela falou que é verdade, também nos dá uma margem interessante para trabalhar naquelas questões que são mais polêmicas a respeito da Ellen White, que são as acusações de que ela se equivocou em inúmeros tópicos. E, inclusive, Ellen White não pretendeu em nenhum momento ser uma pessoa que trazia informações e revelações infalíveis, ok? Então, inclusive, mais uma utilidade da noção de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Porque caso a gente conseguisse comprovar que Ellen White cometeu um erro, ainda que seja um erro pequeno, ela falou que o sanatório, não sei na onde, tinha 80 quartos e tinha 82. A gente comprovou que ela errou. Ok, isso não se torna um erro tão problemático. Por quê? Porque, de qualquer forma, mesmo que ela tivesse acertado que era 82 e não 80, isso não seria regra de fé, de doutrina e de prática. Então o seu erro também ele não causa maiores consequências dentro da igreja. Agora, se alguém tiver uma postura fundamentalista como a sua, ou tudo vem de Deus ou tudo vem do diabo, o simples fato dela ter dito uma coisa que não correspondia à plena verdade no contexto da quantidade de quartos que tinha um determinado sanatório, já tornaria tudo o que ela escreveu do diabo. E essa não é uma forma muito correta de lidar com as questões dentro da visão adventista. Assim também com a Bíblia, né? A Bíblia tem algumas pequenas discrepâncias históricas e numéricas em alguns contextos e tal, e nem por isso a Bíblia toda é invalidada por causa dessas discrepâncias nesses relatos, que envolvem algum tipo de, entre aspas, erro, né? Como a gente costuma dizer, por exemplo, o erro de se atribuir a Jeremias,
por parte do Evangelho de Mateus, uma frase que é metade de Jeremias, metade de Zacarias. A Bíblia não se torna uma mentira satânica do diabo por causa desse tipo de discrepância. Da mesma maneira, cremos em relação a Ellen White. E você, Rodrigo Gonzaga, simplesmente desconhece as discussões e sai falando bobagem por aí. E até agora não me respondeu se você vai ser seletivo na hora de crer na Ellen White, de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Por que você não tenta responder a gente? Tenta aí, cara. Mostra que você não é seletivo. Vamos avançar. Aí o nosso amigo Valmir Fernandes, né? Em algum momento do vídeo lá eu falo que você poderia tomar um café com leite, um pão com manteiga, um pão com manteiga e queijo. Aí ele escreve assim: queijo? Eu ouvi direito? Ezequiel, misturar líquidos com sólidos nas refeições não é saudável, então não precisa tomar leite ou água na hora de comer pão. Cara, assim, o nível de loucura, de fanatismo, de imbecilidade de pessoas como o Valmir é uma das coisas mais tristes que existem dentro do Adventismo do sétimo dia. É uma pessoa que se escandaliza com a ideia de que as pessoas comem queijo. Na Bíblia já tem gente que come queijo, mas não é nem só esse o problema, assim. O problema, sim, é o nível da infantilidade da compreensão das coisas. E aqui o caso não é nem advogar que o queijo é um alimento super saudável e indispensável. Não, não é. Mas é um alimento que faz parte da alimentação, provavelmente da maioria dos adventistas do sétimo dia, não é verdade? De uma forma ou de outra. É claro, tem o queijo mais natural, tem o queijo mais branco, tem o queijo bem amarelo, tem o queijo bem processado, bem industrializado, e obviamente que, sim, o abuso do queijo é uma coisa que causa inúmeros problemas, mas assim, tipo, se escandalizar com o fato de que alguém come uma pizza, come um pão com queijo de vez em quando, é uma coisa assim que demonstra um nível de infantilidade no que tange as questões gigantescas. Outra, não precisa tomar leite ou água na hora de comer pão. Tudo bem, Valmir, não precisa, mas pode, entende, irmão? Não precisa. Também não precisava escrever esse comentário idiota. Mas você escreveu, porque você podia, entendeu? A vida não é assim, ou só o que precisa. Também tem o que as pessoas podem, tem o que as pessoas querem. Não é só assim o que estritamente precisa, entendeu? Até porque se a gente vivesse só em função do que precisa, a gente não precisaria desse comentário idiota da sua parte que revela uma profunda infantilidade no que tange a questões bastante simples, de que sim, irmão, a gente come queijo. Inclusive esses dias aqui eu estava bem tristinho aqui em casa, minha mãe fez uma lasanha para ver se me animava. E é isso, entendeu, irmão? E Deus abençoe, tudo bem? Avancemos. Aí a Késia Fernanda escreve assim: que beber café pode até não ser pecado, mas que o gosto é ruim, é. Aí o Valmir, né, ataca novamente: destruir o estômago e o cérebro não é pecado. Vamos recomendar cigarro para o pessoal? É sério? Irmão Valmir, eu entendo que você talvez seja um pouco influenciado pela linguagem exagerada da Ellen White, que inclusive é um dos pontos interessantes de discutir sobre a Ellen White. A Ellen White tinha uma linguagem um pouco exagerada em alguns contextos, assim, desse tipo de coisa, né? Que fazer X coisa, tipo, destrói o estômago, o cérebro, ou sei lá, a vida da pessoa, que obviamente também não é verdade, né? Tanto, por exemplo, pega esse caso aí. A Kézia, ela tá fazendo um argumento simples, assim, ela tá dizendo, ok, Ezequiel, pelos seus questionamentos, eu acho que a gente já pode identificar que talvez a sua conclusão vai ser que tomar café não é pecado. É ruim, né? E nesse ponto eu concordo com a Kézia. Eu não acho, assim, o café uma coisa saborosa. Apesar de que eu gosto, assim, de bala de café, eu gosto de sorvete, que tem um pouco de sabor de café. Isso eu acho gostoso, assim, mas o café, especialmente o café preto, é uma coisa que realmente também eu não sou muito fã do ponto de vista do gosto. Assim, claro, um cappuccino, um café com leite ainda é um pouco melhor, mas o café puro eu também não gosto muito do gosto, não. Então ela tá fazendo essa brincadeira, tipo, não é pecado, mas é ruim. E aí o Valmir, assim, ele não consegue ter uma coisa equilibrada, tranquila, assim, não.
é destruir o estômago e o cérebro. É como assim, irmão? É como se a xícara de café fosse uma xícara de ácido sulfúrico que derrete a pessoa e destrói a pessoa no instante em que o café é tomado. Então você toma a sua xicrinha de café e já vê o seu cérebro e o seu estômago derreter e tipo você morre, porque eu não sei se você sabe, Valmir, que se o seu estômago e cérebro forem destruídos é tipo você morrer, tudo bem? Assim, levando ipsis literis, assim, no pé da letra da palavra, tudo bem? Já que você quer levar as palavras da Ellen White ao pé da letra, eu vou ter que levar as suas palavras ao pé da letra. E é ridícula essa ideia de que o café destrói o estômago e o cérebro das pessoas. Você poderia até dizer que, para algumas pessoas, o café faz um mal um pouco mais ou menos acentuado no estômago ou no cérebro. Beleza, mas não destrói o estômago e o cérebro. Nem o próprio cigarro, que é muito mais danoso do que o próprio café, destrói o estômago e o cérebro. Ainda que o influenciem negativamente. E aí, no caso do cigarro, um pouco mais do que no caso do café, tudo bem? E o fato do que a Kézia está dizendo, que pode não ser pecado, mas é ruim, não tem nada a ver com recomendar as pessoas a fumar cigarro. Mano, é só burrice, fanatismo, imbecilidade. Entendeu, irmão? Não tem cabimento. Prossigamos. Aí o Lucas RX3HO, ele escreve assim: para facilitar a tua vida, qualquer vício é pecado. Agora vou ali escrever uns livros proféticos porque acho que fui inspirado nessa frase. E aí eu não poderia deixar de provocar o nosso amigo Lucas, né? Então o sexo está incluído na categoria pecado, então. Sexo é uma coisa viciante. E não é só assim o vício do pecado sexual, tipo, você é viciado em pornografia, em masturbação, em prostituição, em sexo grupal, e sei lá o que tipo de loucura que tem de sexo aí por aí no mundo. Não. Um homem e uma mulher casados na igreja, adventistas do sétimo dia, que tem um filho, 2, 3, 4, 5 filhos, quanto for, gostam um do outro, amam um ao outro e transam, que seja uma vez por semana, uma vez por dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por mês, 30 vezes por mês, sei lá quanto for, são viciados um no outro. E não é um vício ruim, não é um vício errado. Inclusive, isso faz parte do vínculo sexual mesmo que une as pessoas que se amam, certo? E tá tudo certo e tá tudo bem, desde que você, né, tenha esse vício seu aí pelo seu marido, pela sua esposa, e quer ter filhos, ou mesmo que não queira, quer transar, quer sentir um ao outro, sentir o calor, sentir o tesão, sentir as coisas boas do sexo, não tem nenhum problema, meus amados irmãos. Então é isso, entende? E sim, é uma coisa viciante. E que, inclusive, também pode envolver os vícios de perversão sexual. Então, e aí, vamos todo mundo parar de transar porque vicia ou pode viciar? Vamos tratar o sexo igual trata o café aí na cabeça desse povo. Não, já que é uma coisa que vicia, é pecado. Então o sexo tem que ser pecado, porque não sei se vocês sabem, mas sim, o sexo é viciante, tá bom? Então não tem solução simplista para essas coisas. Tudo que vicia é pecado, inclusive comida, né? A comida é uma coisa interessante. Geralmente a gente não fala de vício em comida, porque a comida é uma coisa que é uma necessidade, né, de fato. Se você não comer, você morre. Então você tem que comer recorrentemente para você não morrer. Então, a gente geralmente não fala que a gente é viciado em comida. Mas, no final das contas, mais ou menos parecido com a discussão da sexualidade, a comida também é um certo vício, né? A gente precisa recorrentemente, sem aquilo a gente fica triste, sem aquilo a gente fica com fome, sem aquilo a nossa vida é pior do que ela deveria ser, então a gente tem que estar sempre comendo, né? E claro, isso também pode envolver vícios que de fato são pecado, a glutonaria, a pessoa muito exagerada no que come, que faz mal a si mesma, tal. Isso pode de fato envolver alguns pecados. Envolva beber café ou não nessa glutonaria. Mas aí o pecado é mais a própria glutonaria em si, não exatamente o que come. Mesmo que você coma, seja um glutão de coisas saudáveis, é pecado também, entendeu? Então não tem solução muito simples assim, Lucas. Então a sua inspiração assim, ela é meio torta, tudo bem? Prossigamos. Aí o Caio fala assim: faltou sabedoria, amigo Ezequiel. Você criou argumentos para o café que tenho certeza de que você não aceitaria o mesmo modelo aplicado a hábitos alimentares ou outros. Olha, Caio, eu acho que é o contrário, cara. Eu não tenho nenhum motivo de ter as minhas sensibilidades no que tange ao café
e ter em relação a qualquer outra coisa que se diga sobre alimentação. Por exemplo, vamos dizer que alguém saia dizendo que comer amendoim é pecado. Eu faria as mesmas perguntas que eu fiz em relação ao café. Comer amendoim é transgressão da lei de Deus? É transgredir o cerne da fé ou a periferia da fé? Comer amendoim é uma coisa do Satanás ou não? Pode haver divergência dentro da igreja sobre comer amendoim ou não? E qualquer outra alimentação. Porque, veja, Caio, um dos problemas dessa discussão é que não existe um padrão de alimentação que é adequado para todo mundo, que é saudável para todo mundo. Tem pessoas que têm maior ou menor absorção de ferro, tem pessoas que têm mais facilidade ou dificuldade de fazer metabolismo de vitaminas, ou sais minerais, ou minerais, lá um monte de coisa. E aí, dependendo do seu organismo, você pode ser bastante saudável com uma dieta X, e outra pessoa com a dieta idêntica ficar doente por causa daquela dieta. Então a dieta ela não é uma coisa igual para todo mundo, entende? Então, sendo assim, a gente tem que aplicar esses mesmos princípios de discussões a respeito do café em relação a qualquer coisa. Porque, por exemplo, tem pessoa que pode ser alérgica a um determinado produto aí que as pessoas comem. E que para ela é pecado comer isso, por causa da alergia dela, ela pode morrer, ou ela pode se fazer muito mal comendo aquele negócio. Sei lá, a pessoa tem alergia à lactose, por exemplo. E ela come alguma coisa de queijo, de leite e tal, e ela de fato passa mal, vomita, é horrível. Se essa pessoa ficar fazendo isso, obviamente ela está pecando. A pessoa que não tem essa intolerância à lactose e come o seu queijo, o seu leite, etc., não está pecando da mesma forma, entende? Pode até não ser a alimentação ideal, mas ninguém tem alimentação ideal, ninguém vive um mundo ideal, ninguém é ideal em nada, entende? Na alimentação também não. Então, esse papo, no final das contas, ele não chega a lugar nenhum, beleza? E aí a gente pode, então, responder à nossa pergunta. Beber café é transgressão da lei moral de Deus? E aí nós poderíamos abrir a Bíblia em alguns pontos aqui bastante importantes. Então, o primeiro ponto de tudo é 1 João capítulo 3, verso 4, que a gente já leu, inclusive, ou já citou no vídeo anterior, onde se diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí você abre a Bíblia na lei de Deus, e você tem a grata surpresa de que a lei de Deus nada fala a respeito de beber café. Então o Senhor Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás a mulher, a casa, o carro, a beleza física, no caso do Ezequiel Gomes aí do próximo, tudo bem? Não existe nenhum desses mandamentos que tenha por implicação a noção de que beber café é pecado. Ai, Ezequiel, mas o não matarás está implicado nisso aí. Não, não está. E assim, a gente pode discutir a amplitude da lei de Deus. E de fato, a amplitude da lei de Deus, ela vai muito além da letra da lei. Tudo bem? Por exemplo, vamos trabalhar que um político corrupto seja condenado aí por peculato. Tem que ver aí com corrupção ativa, passiva, desvio de recursos que iriam para um lado e foi para o outro, o cara se apropriou e o nome disso é peculato. Aí o cara morre, na sua alma imortal vai ser julgado. Não, peraí, não é bem assim, mas ok, vamos usar essa metáfora. Aí chega lá, a pessoa vai ser julgada no céu e diz assim, cara, você vai para o inferno. Mas por que, Senhor? Porque o Senhor cometeu peculato. Ah, meu Deus, não tem na lei de Deus que não pode cometer peculato. Não, é que a lei de Deus diz aqui, ó, não furtarás. Não, mas não está escrito não cometerás peculato, Senhor. Eu objeto a sua decisão, ó Todo-Poderoso. Então veja bem, o não furtarás, ele vai envolver toda e qualquer iniciativa, seja ela como você a chame, de desonestidade, de apropriação de um dinheiro que não era seu e que veio para você, mesmo que você chame ele de peculato. Né? Não precisa estar escrito peculato no mandamento para ele estar incluído no não furtarás.
Então, sim, a lei de Deus ela não é meramente a letra da lei, elas são os seus princípios, elas são aquilo que são as suas implicações lógicas. E, por exemplo, no mandamento não assassinarás, não matarás, você tem algumas implicações assim bem interessantes, que remontam à violência e ao próprio sentimento do ódio contra as pessoas, certo? Então, por exemplo, o mandamento nada fala a respeito de você, ipsis literis, né, de você não poder dar um tapa, dar um soco, dar uma paulada numa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, mais cedo ou mais tarde, o fato de você se permitir agredir o outro violentamente já é o germe daquilo que contém o assassinato. Você dá uma paulada no cara só para machucar, mas dependendo de onde pegar, você já mata, certo? E então a violência ela também é proibida através do mandamento não matarás, ainda que isso não seja explícito, vamos colocar dessa forma. E da mesma maneira o próprio sentimento do ódio, porque quando você nutre o sentimento do ódio pelo outro, e aí você fantasia a violência contra ele, aí você sai da imaginação para a prática da violência. Aí você sai da prática da violência para matá-lo, tudo bem? Então existe uma cadeia bem óbvia, né, de relação entre o ódio do coração e o assassinato. Jesus, inclusive, ensinou isso no Sermão da Montanha, né? Que você ouviu o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo, quem tiver ódio no coração contra o outro, já é um assassino, já contém o germe daquilo que é o cerne aí do assassinato. Tomar café não faz parte desta cadeia lógica. Tudo bem? Porque o café é uma questão do que você come e bebe para sobreviver. Inclusive é o oposto do matar. Mesmo que você diga que a pessoa bebe café, ela está sobrevivendo, se alimentando de forma não ideal, e aí nesse caso existe tipo um pecado, ok, mas é o oposto do matar. A pessoa está tentando sobreviver. Ela pode ser ignorante de que aquilo faz mal, ela pode, mesmo sabendo que aquilo faz um pouco mal, gostar de beber aquilo não tem uma implicação muito grave na vida dela, e além de fazer mal também alimenta, porque tem um pouco dessa questão, né? Tipo, o café não é um alimento ideal, mas ele também ajuda a sustentar a pessoa ao longo do dia, né? Então, ela não enxerga dessa forma como estou me matando, ao contrário, estou me alimentando, tudo bem? E sim, é absolutamente legítimo que assim seja. Ah, mas o que a gente come também nos mata. Sim, isso é verdade. Só que, veja bem, se você deixar de comer qualquer coisa que você acha assim, tipo, que não é saudável, você também não vai deixar de morrer. Não sei se precisa te dizer isso. Então vamos lá. Vamos dizer que todas as sensibilidades assim de alguns adventistas são a mais pura verdade. Então não pode comer carne, não pode comer queijo, não pode tomar chá, não pode tomar café, não pode comer açúcar, não pode comer gordura, sei lá, assim, creme, manteiga, ovos, o que mais que a Ellen White fala? E talvez outras coisas além destas todas, né? Não pode comer carne de porco, não pode comer coisa lá que a Bíblia proíbe e tal, beleza. Então você faz essa treta toda, aí você só come o que pode desse universo, assim. Não come nada que em tese não pode aí na cabeça da Ellen White. Você tá morrendo do mesmo jeito, você vai ter câncer do mesmo jeito, você vai envelhecer do mesmo jeito, seu corpo vai doer do mesmo jeito, você vai ter doença do mesmo jeito, ninguém vai ficar imune as questões assim do envelhecimento, do adoecimento, do pecado e da morte, porque não come isso ou aquilo. Então é absolutamente ilusório vir com esse papo assim do tipo, ah não, isso aqui tipo faz você morrer mais rápido, então isso é ruim. Inclusive porque quem que quer viver demais, tá ligado? Tipo, ah não, beleza, porque a questão de ser saudável, ela tem umas discussões bem complexas assim. Por exemplo, a pessoa que é menos saudável, ela morre mais rápido, certo? Então, em geral, ela tem uma morte um pouco menos miserável do que a pessoa mais saudável que definha lentamente. Porque um dos problemas de ser saudável tem que ver com isso, cara. Você é uma pessoa forte, né? De constituição forte, saúde forte. Aí beleza, você tá com 60 anos, você tá forte. Você tá com 70 anos, você tá forte. Você tá com 80 anos, você tá forte. Aí, vamos dizer que você vai morrer com 97. Beleza, desses 80 até os 97... você é forte, mas você vai definhando lentamente. Quanto mais saudável você for, mais lentamente você vai morrer, cara. Eu também não sei se isso é a melhor coisa do mundo, não, viu? Sinceramente, né? Todos nós temos um pouco de medo
no contexto assim da morte, do sofrimento, das doenças e tal. Ninguém precisa ser hipócrita que a gente não tem medo. E nesse caso, assim, ser muito saudável, também não sei se é a melhor coisa do mundo não, viu? Então, as coisas não são assim, a gente não deve julgar as coisas com absoluta simplicidade. Claro, pessoas assim que têm esse impulso de morte, e exageram no que comem, no que bebem, nas drogas e na vida, sabe? Isso, muito estresse, muito perigo, se coloca em risco e meio que parece que, sabe, que quer morrer assim. De fato, existe uma postura problemática e pecaminosa envolvendo isso, tá? Mas também a pessoa que quer ser a mais saudável e se preservar e ter a melhor vida também é meio egoísta, também tem um certo quê de pecado nisso. O fato é que a gente não escapa do pecado, essa que é a realidade. Então essas fantasias assim do tipo como se tomar café fosse tipo pecado porque a Ellen White disse. Mas se você for levar isso em conta no sentido assim das implicações que as pessoas imaginam, então qualquer coisa que você faça que não seja 100% saudável é pecado. Vai acabar tornando 90% do que a gente come em pecado, 90% do que a gente faz na nossa vida em pecado. E mesmo que você se esforce para eliminar ao máximo essas coisas que em tese são pecado, você nunca vai eliminá-las 100%. Então você sempre vai ser um pecador. Então a única opção que você tem é ser um pecador hipócrita, que fica com esse papo de não pode beber café, mas aí você faz um monte de coisa que também em tese não poderia, né? Sob a mesma lógica. De que ou a Ellen White falou alguma coisa ou tem uma implicação de que aquilo não é ideal para a saúde. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Não sei se vocês sabiam que a nossa boca é o início do nosso sistema digestivo. Então, se você mastiga bem os alimentos, a sua digestão é uma. Se você mastiga mal os alimentos, a sua digestão é outra. E o que é realmente saudável é você mastigar muito bem os alimentos antes de engolir, para facilitar a sua digestão. Os estudiosos aí, médicos e pessoas curiosas dentro dessa área, dizem que, em geral, o ideal é você mastigar no mínimo 40 a 50 vezes cada bocado de comida que você coloca dentro da sua boca. Vamos lá, você coloca uma colherada de arroz com feijão na sua boca. Aí você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Aí você engole. Quem come assim? Ninguém. Ou quase ninguém. Entende? Então todos nós, você come a comida mais saudável do mundo. Você não mastiga 40 vezes cada bocado antes de engolir, o que faria com que você demorasse 1 hora, 2 horas para almoçar, por exemplo, um prato de comida. Você não tem a vida mais saudável, você não. Aí eu poderia fazer uma baita lição de moral. Se você não mastiga 40 vezes cada bocado que você põe na sua boca, você não se importa com Deus, com o seu estômago, você está destruindo o seu estômago e você está transgredindo as leis de saúde, que é tão grave quanto transgredir as leis de Deus e blá 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 blá, e joga esse moralismo, joga esse fanatismo, joga isso tudo e tal. E no final, mesmo quem mastiga 40 vezes cada bocado que come, tá morrendo também, tá adoecendo também. Às vezes quem come errado tá bem de saúde, quem come certo tá com câncer. As coisas não são simples assim, porque se você fizer tudo direitinho, não vai dar nada de ruim na sua vida. Primeiro que você não faz tudo direitinho. Depois, mesmo que fizesse, não faria 100%. E mesmo que fizesse o melhor que você é capaz de fazer, você ainda tá num processo de envelhecimento, adoecimento e morte. Desculpa te dizer. Inclusive, várias pessoas dentro do Adventismo do Sétimo Dia que seguem as instruções da Ellen White e que tem um pouco de uma promessa implícita de que se elas assim fizerem, elas vão ter saúde, e elas estão lá com 30, 40, 50 anos de idade, elas começam a ter problemas de saúde, elas ficam revoltadas com Deus ou se sentindo enganadas. Não, porque eu fui vegetariana, agora eu tô com câncer. Aí o fulano que come carne aqui do lado tá saudável, ambos com a mesma idade. Então a pessoa com 40 anos vegetariana tá com câncer, a outra com 50 anos comendo carne tá sem câncer. E as pessoas às vezes entram em parafuso, porque ela imaginava que se ela fizesse isso ou aquilo, ela ia ter a vida saudável e sem doença. Então,
Esta noção de que beber café é transgressão da lei moral de Deus, ela é completamente absurda. A mesma coisa que você disser assim, não, tomar água da torneira é transgressão da lei moral de Deus. Por quê? Porque a água mineral vinda do Japão, que é um iceberg que eles derretem e cada garrafinha de água custa R$ 300, ela é muito mais saudável. Não, beleza, concordo. A água do iceberg que vem de lá do Japão é 300 conto a garrafinha, ela é bem mais saudável, mas eu e você tomamos qual água? A água lá mais saudável que tem é a água da torneira ou do filtro da nossa casa. Nenhum de nós vive a vida ideal, a vida do paraíso. E esse papinho assim é muito ridículo, de querer comparar beber café com a transgressão da lei moral de Deus, como quem mata, mente, rouba, estupra, sei lá o que. Que também é outro ponto que não está na lei, mas está implícito no não adulterarás, nos pecados sexuais, né, o estupro. Que inclusive também tem que ver com a violência, né? E aí nesse caso tem até uma ponte com não matarás também, né? Tanto que você pode matar a pessoa no contexto de estuprá-la, estrangulando, sei lá o que, umas coisas horrorosas que existem, quando você mata também o seu coração, sua vida, você marca a vida da pessoa, o resto da existência dela numa experiência horrorosa de estupro, né? Então é pecado também, então a gente percebe o quê? Que a lei de Deus, ela é extensa, ela é ampla, ela é profunda, mas não adianta vir com esse papo de que tomar um cafezinho é igual, idêntico, transgredir a lei moral de Deus. Portanto, a única esperança de que Ellen White tenha razão de que beber café é pecado é que exista algum outro conceito de pecado que não seja de transgredir a lei moral de Deus. É a única chance. Inclusive, uma coisa interessante nesse aspecto. Muitos adeptos da Ellen White, eles gostam daquela noção lá de que transgressão da lei de Deus é o único conceito de pecado que existe. Se assim for, já está decretado que beber café não é pecado. Então, para beber café ser pecado, forçosamente é obrigatório existir um outro conceito de pecado que não seja transgressão da lei. E aí pode ser que seja verdade que beber café é pecado. Será que a gente vai encontrar esse outro conceito? A gente fala sobre isso no próximo vídeo. Um abraço.